Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Conversa Atrevida e hoje nós vamos conversar sobre a presença africana na sociedade com o jornalista, professor de História e acadêmico Alexandre dos Santos. Para a gente iniciar, vamos pensar numa frase dita por Maya Angelou, trazendo para a gente a sabedoria africana, que diz o seguinte: não confio em pessoas que não se amam e mesmo assim dizem eu te amo. Eis o que diz um provérbio africano: tome cuidado quando uma pessoa nua lhe oferece uma camisa. Essa é uma reflexão muito interessante. Porém, para a gente iniciar mesmo, eu vou ler um poema que está na obra de Paulina Chiziane, no livro O Canto dos Escravizados. E ele fala sobre escravatura abolida. Diz o seguinte: escravatura abolida, gritos de euforia, letras mortas nas cartas de euforia. Fim do assalto ao continente africano, morte da dor e ressurreição dos fantasmas. Quem vai cultivar as plantações de cana-de-açúcar? Quem vai lavar a louça depois da pantagruélica refeição? Quem pagará o salário ao batalhão de escravos libertos? Quem? O antigo patrão ou as suas ociosas senhoras? Morreu a escravatura ostensiva, oficial, legal. Os traficantes de gente organizam-se novamente e a escravatura ressurge silenciosa, sutil, invisível, nos cantos mais sombrios do mundo. Agora é a escravatura sexual que atormenta as mulheres, escravatura do vício, do crime organizado, dizimando jovens, esposas e filhos escravizadas na cozinha da casa, e todo o planeta Terra escravizado nas malhas da globalização. Escravatura abolida? Escravatura antiga com nova face, vestido novo em corpo velho. E Alexandre já chegou, vamos convidá-lo. Entrar. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre, olha ali, a presença africana na sociedade. Boa noite, caríssimo. Boa noite, professor Aldonês. Tudo bom? Um prazer. Igualmente, tudo tranquilo contigo? Tudo bem, tudo ótimo. E com você? Tá tudo bem aí? Aí em cima? Estamos. Estamos tentando, né? Nessa Eu acho que a gente tem que loucura tentar. em que vivemos, a gente precisa tentar. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Eu comecei falando um pouco de você, mas nada melhor do que a gente falar da gente, né? Mas é uma coisa um pouco constrangedora, né? A gente ficar falando da gente, né? Mas posso falar assim. Mas é bom. Bom, eu sou jornalista de formação, fiz um mestrado em Relações Internacionais, porque, na verdade, enquanto eu era jornalista, eu achava que a gente sempre cobria muito mal o continente africano. E toda vez que a gente cobria, Sim, ou a gente não conseguia explicar direito o que acontecia lá, ou a gente traduzia informações que vinham das agências internacionais que tão pouco também nos davam um bom entendimento sobre o contexto, né? Então, enquanto eu era jornalista, fiz um mestrado em Relações Internacionais e aí fiz de África o meu objeto de estudo. Já gostava de ler e de estudar sobre a África e fui normatizando, fui organizando melhor a maneira de estudar o continente africano, né? Então, eu fiquei durante muito tempo fazendo o jogo duplo, né? Jornalista e sim. professor de Relações Internacionais. E agora estou só como professor de Relações Internacionais. Agora eu deixei o jornalista um pouco de lado. Mas a gente não deixa de ser jornalista, nunca, jamais, Sim, assim como a gente também não deixa de ser internacionalista, né? exato. Pois é. A gente, como está observando, isso foi o mote da sua inquietação para você buscar informações mais
mais verdadeiras acerca da realidade africana, a diversidade cultural africana, a gente sabe que ela não é muito bem reconhecida. Além do próprio preconceito que a gente percebe em muitos escritos de muitas pessoas que a gente fica admirado por ela ser famosa, tem um pensamento tão holístico, e quando vai falar do continente africano, às vezes deixa muito a desejar. A gente teria como ressaltar algumas causas disso? Nossa, a gente tem causas enormes, né? Sim, tem causas históricas muito antigas também, né? Eu acho que Sim. a gente aqui no Brasil, a gente tem uma percepção muito limitada a respeito do continente africano, porque a gente não conhece o continente africano. O continente africano não nos é Isso. ensinado quando nós estamos nos bancos escolares. No meu caso, por exemplo, e é o caso de muitos alunos, às vezes, que chegam para fazer a disciplina de África em Relações Internacionais comigo, e assim, eu dou aula há 17 anos. E as motivações são basicamente as mesmas. Pouco conhecimento, muita curiosidade, ou alguém que já tem um contato com o continente africano e quer aprofundar um pouquinho. E isso Sim. é um defeito do nosso sistema de ensino, que foi desenvolvido na República, né, durante a República, com um intuito, que era um intuito republicano, de embranquecer o país. Embranquecer o país era uma política pública para trazer os imigrantes, mas também foi uma política social, educacional, né, de higienização, entre aspas, né, cujo Uhum. a maior face disso foi o Renato Kell, que foi um sujeito que escreveu vários livros falando sobre, inclusive, como a gente poderia higienizar a nossa educação, a família, né? A família sempre foi muito cara, né? Ao Renato Kell, eu preciso manter os Sim. valores da tradicional família brasileira. E a tradicional família brasileira era uma família que esforçava-se para embranquecer essa família, né? E embranqueceu-se também o nosso sistema de ensino, porque a história da África e do negro no Brasil foi deixada de lado para a gente aprender a história da Europa, a Idade Antiga, a Idade Medieval. E nós fomos, obviamente, insuflados pelos ideais helênicos, depois a Roma Antiga, mas a gente nunca lê sobre o Egito Quemético, né, sobre o Egito Faraônico aqui no Brasil. No meu caso, por exemplo, eu tive meus primeiros contatos com o continente africano na escola, eu me lembro muito bem. O primeiro deles foi com as guerras púnicas, porque Roma, para poder expandir o Império Romano, precisou conquistar o norte do continente africano. Aqui é Tunis, né, e a Tunísia, onde ficavam os fenícios. Sim. E mesmo depois das duas guerras púnicas, que era de Roma contra Cartago e contra os fenícios, o que ficou para a história foi a narrativa do vitorioso, dos romanos, né? Isso. Porque até o nome dos conflitos ficou como Guerra Púnica. A Guerra Púnica era como os romanos chamavam os fenícios aqui, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive, uma coisa muito pontual, e eles estavam atrapalhando a expansão, o início da expansão do Império Romano. Então, os romanos foram lá e tomaram aquilo e continuaram a expansão para a Península Ibérica e rumo ao Oriente, né? E o segundo momento em que a gente entra em contato com o continente africano aqui é no Brasil Colônia, quando começam a chegar os escravizados aqui no Brasil. E a África é totalmente impessoalizada. A África, o continente africano inteiro é impessoalizado. O continente africano aparece para nós como o lugar da onde vêm pessoas escravizadas para virem trabalhar aqui. Seres humanos Isso. que são tratados como commodities, como coisas, né, como objetos, que outro ser humano é dono deles. Então, essa impessoalidade é a marca do primeiro contato que a gente tem com o continente africano. O nosso maior africanista aqui no Brasil, o embaixador Alberto da Costa e Silva, tem uma imagem que é uma imagem terrível, né? Que ele diz que para muita gente o primeiro contato com o continente africano se dá de maneira indireta, porque
os povos africanos, eles chegam aqui saídos de um ventre de madeira, que são os navios negreiros, que pare Sim. essas pessoas aqui, e elas não têm passado. Elas só têm o momento em que elas chegam aqui já escravizadas. Então a gente tem dois olhares totalmente enviesados e duas narrativas totalmente distorcidas, né? A de que os povos africanos são coisas passíveis da escravização e o continente africano é quem gera esses povos, e aí os portugueses, os europeus, só precisam ir lá pegar, botar num navio e trazer para cá. E aqui você pode tratar essas pessoas como se fossem animais, né? Porque elas passam a ser donas, passam a ser objetos que têm donos, né? E o dono é, inclusive, o dono das vontades dessas pessoas, né? Então isso já é terrível, isso já é um momento aqui para nós em que a gente tem um contato com o continente africano através de narrativas que são narrativas que distorcem completamente o que é o continente africano e o que são os povos do continente africano. Uma outra questão também, que a gente pode juntar aí nisso, é que todas as disciplinas, a grande maioria delas, quando surge, elas surgem na Europa, com o desenvolvimento de um olhar totalmente eurocentrado, né? E bebendo em olhares muito preconceituosos do passado. Então, o continente africano sofre de um racismo histórico, de um racismo epistemológico, porque é a geração de conhecimento. Ela sempre leva em consideração que o continente africano é menor, não tem muita importância na história da humanidade, né? Começa com Heródoto de Halicarnasso, lá no século V, antes da Era Comum, dizendo que os povos que habitam a parte mais para baixo aqui, do Egito para baixo, né, os subsaarianos, são todos povos que têm algum tipo de defeito porque é muito calor. Então eles são, por causa do calor, eles são muito enegrecidos, a pele é muito queimada e eles são pessoas distorcidas, há uma distorção física. E aí esse tipo de mito, né, essa narrativa totalmente enviesada, já olhando o outro com um preconceito, vai ganhar também seus contornos religiosos, né, principalmente a partir do século XIV, do século XV, desculpa, que aí a igreja né, a igreja católica vai trazer para essa narrativa o mito camítico, o mito de que todos os povos do continente africano e do Oriente Médio são descendentes de Cã, do filho de Cã, né, Canaã. E aí, como Noé baniu Cã para essas áreas, também amaldiçoou Cã, dizendo que a descendência dele ia ser vassala, né, ia ser serva da descendência dos seus irmãos. Porque precisava-se, né, justificar a escravização de outro ser humano, Sim. já que pelas leis de Deus você não tinha que tratar o seu ser humano como igual, né? Então, daí a gente tem duas grandes pistas de por que o olhar, né, que nós exercemos, que o mundo ocidental exerce sobre o continente africano, sempre foi passível desse tipo de preconceito e esse racismo, né? Porque a gente precisa dar um nome às palavras. É racismo epistemológico, é racismo histórico, né? É epistemicídio, que é você apagar todas as contribuições acadêmicas que foram feitas pelos povos do continente africano, todos os saberes que foram desenvolvidos no continente africano, né? Isso faz parte do que a gente hoje chama de racismo estrutural, racismo sistêmico, mas que já existe por aí há uns 10 séculos, pelo menos, né? É uma realidade muito dura, né? Eu estava assistindo um material que você tinha colocado em uma de suas postagens, em que mostra que a história antiga da África era uma história de sociedades ricas. E a gente não conseguiu ver isso até hoje, não é? Quer dizer, isso que eu digo para quem não é curioso, porque eu sempre tive um pouco de curiosidade e sempre busquei o fundamento de algumas coisas e hoje eu sei. Mas a grande maioria, ela se contenta nas informações que são repassadas através de colégios, ou então
uma pessoa que se acredita ser referência de algo falou uma bobagem, disse uma inverdade que não teve fundamento, então muita gente vai e faz escola, escreve teorias sobre isso. Aí a gente viu que fome, miséria, doenças e a desigualdade social não faziam parte dessas sociedades. Em que ponto da história isso aconteceu e como isso foi rompido? É uma pergunta complexa de responder, né? Mas vou por partes. Eu acho que talvez uma das missões que eu me incumbi, Se propõe? Sim, exato, de certa forma, resgatar o protagonismo do continente africano na história da humanidade, né? Assim, óbvio que eu não sou o primeiro, nem serei o único a fazer isso. Tem pessoas que fazem isso de maneira muito mais sistematizada e muito mais eficazes do que eu, mas eu acho que parte da minha contribuição também, por ser um homem branco que fala sobre o continente africano, é devolver, compartilhar, e esse aqui, por exemplo, é um ótimo lugar para a gente fazer isso, é compartilhar o que eu pude, com o meu privilégio branco, que eu pude estudar. Porque assim, eu tive uma família que pôde me colocar numa escola e eu não precisei trabalhar, eu só estudei, né? Eu tive boas escolas, tive um ambiente familiar que me propiciou isso, né? Sim, eu usufruí do meu privilégio branco até reconhecer, né? Reconhecê-lo, né? Reconhecer esse privilégio. E, de certa forma, eu acho que eu me sinto na obrigação de compartilhar e de dividir isso. De que maneira eu posso dividir? Através do meu interesse e de um trabalho que é um trabalho para colocar de volta no eixo, tirar do fundo, né, da história, atrás das cortinas, e trazer de volta para frente o continente africano, que sempre esteve, né? Sempre esteve. sim, Mas sempre foi arrumar um jeito de esconder ou diminuir um pouco a contribuição do continente africano e dos povos que compõem o continente africano inteiro, né? Que essa é uma imagem também que a gente precisa tirar do nosso inconsciente coletivo, porque a gente se refere à África como se fosse um bloco monolítico só, isso. e não há mentira maior do que essa, não há inverdade, ou não há, sim, maneira de você errar mais do que você se referir ao continente africano como a África ou o africano. Não existe essa história de o africano, né? Assim como aqui no Brasil a gente tem diferenças tão grandes, né, entre um gaúcho e Uhum. um soteropolitano, entre um carioca e um Isso. pantaneiro, né, um amazonense. Imagina isso multiplicado por 2 no continente africano, né? Assim, tem países, como por exemplo a Nigéria, que tem mais de 250 grupos étnicos que compõem o que a gente chama de Nigéria. Então, são várias micronacionalidades dentro de um país. Então, a gente não pode imaginar o continente africano como uma coisa única, né, como um bloco único. Mas você estava me perguntando que as imagens que a gente tem associadas hoje ao continente africano são fome, miséria, guerras incompreensíveis, etc., né? Mas Sim, e que isso é no uma passado, percepção de hoje, né? Porque sim, assim, essa é uma das grandes críticas que eu faço até à minha atividade de jornalista, né? Porque a gente precisa divulgar aquilo que é notícia é aquilo que foge do normal. Porque se é normal, você não é, precisa noticiar. Você precisa dar visibilidade àquilo que está errado, que foge do contexto, né? Do que a gente acredita que seja é, normal, entre aspas, né? E isso faz com que o continente africano só apareça no noticiário quando a gente tem desgraças para cobrir, quando morre uma quantidade de pessoas, ou quando você tem um desastre natural, como o ciclone Idai lá em Moçambique, ou guerras contra o terror, ou atentados terroristas, ou ditadores violentíssimos, né, como foi o Bokassa e o Idi Amin, por exemplo. E então, e essas guerras são guerras civis. Então, é isso que aparece na imprensa. É essa imagem da África que passou a ser construída como um normal, né? Então a gente não divulga, não é notícia
quando um país lança sua nova bolsa de valores, como foi o caso do Ruanda, a gente não divulga uma pesquisadora de Moçambique que ganha um prêmio internacional da Unesco e da ONU, porque ela está fazendo um trabalho que alia, né, o conhecimento que é o conhecimento ancestral da medicina a uma maneira de você evitar que os pulmões se inflamem por causa da Covid, ou diminuir a inflamação dos pulmões. Então, isso para nós não é... Ou seja, a gente está tão já meio que acostumado, a gente está tão no automático a pegar informações do continente africano que vem dessas agências de notícias e elas só olham para o continente africano para nos dizer sobre as desgraças, né? Que isso fica de fora. A gente faz isso com a Europa, a gente faz isso. A gente tem esse tipo de relação, né, da mídia com a Europa, com a Ásia, mas não tem com o continente africano, porque ele só é notícia quando acontece uma desgraça, né? E a gente se esquece que sim, a maneira como a gente se organiza como sociedade, a relação que nós temos com a religião, né, o nosso comportamento social, o conhecimento da matemática que a gente aplica até hoje, alguns conceitos filosóficos que só foram desenvolvidos depois, né, pelos filósofos gregos e pelos romanos e pelos iluministas que vão levar isso mais à frente, todos eles foram, de certa forma, foram sedimentados pela experiência de pelo menos 30 séculos aqui da civilização quemética. Foram os primeiros a organizar uma religião politeísta, a organizar as relações de uma nobreza com a sua plebe, a segmentar de uma maneira muito complexa a sociedade. Eles foram os primeiros a sistematizar, por exemplo, o que a gente entende como uma orquestra, tocando o valor da música para você celebrar os deuses, para você celebrar a colheita, para você celebrar as festas populares, para você fazer o enterro de uma pessoa importante, para você tocar para os faraós, né? Então, eu acho que a gente, aqui, pelo menos aqui no Brasil, mas isso é uma discussão que desde os anos 80 ela já vem avançando bastante, né? Que é você recolocar o continente africano, a importância que ele tem na história da humanidade. Hoje se reconhece, né, que todos os grandes avanços na matemática, em cálculos de volume e até os primeiros embasamentos filosóficos, antes da civilização helênica exportar isso para o mundo conhecido até então, todas começaram, né, no Egito quemético, né? Tanto que os filósofos todos iam estudar no Cairo, depois voltavam para a Grécia, né? Então isso já de certa forma, um ponto pacífico, assim como já é ponto pacífico que os faraós eram negros, né? Os faraós e as rainhas, né? Não eram brancos, né? Ao que se acreditava, né? Agora isso já é ponto pacífico desde Sheikh Anta Diop, pelo menos, né? Então, acho que para começar a responder a sua questão, que é uma questão complexa e difícil dessa de responder, é só a gente resgatar uma história que já existe, né? O continente africano, por exemplo, teve, né, a civilização quemética, que começou no século 32, antes da Era Comum. A gente está no século 21. Imagina 53 séculos para trás, eles já estavam super organizados e ficaram pelo menos durante 30 séculos, né, sendo a grande civilização que eles foram. Depois a gente teve várias outras experiências, que são experiências de organização estatal, religiosa, social, né? O Kush e o reino de Aksum, aqui na Etiópia, por exemplo, que vai se cristianizar, vai se tornar um reino cristão, o reino de Aksum, no século IV, olha só. Logo depois que Constantino converte, né, o Império Romano à cristandade, né, alguns anos depois, não muito tempo, né, o imperador Ezana, daqui do Império de Aksum, também vai se converter. E aí a Etiópia hoje é um dos reinos cristãos mais antigos que existem no planeta, com uma experiência de organização que dava de 1000-0 no que estava acontecendo na Europa, inclusive na Europa medieval. Enquanto a Europa estava vivendo a Idade Média, a gente teve também o Reino do Ghana, aqui do lado de cá, aqui onde hoje é Mali, Senegal, Burkina Faso.
Reino do Ghana, depois o Império do Mali, o Império do Songhai. Experiências que são experiências muito ricas de organização social, religiosa, financeira, comercial, estabelecendo relações internacionais com o mundo muçulmano, o mundo islâmico de então. Então a gente tem experiências completamente diferentes e às vezes até mais ricas do que estava acontecendo na Europa medieval, né? E a gente não sabe disso. Muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem contato com esse tipo de conhecimento, né? Os portugueses, quando começaram a chegar aqui no continente africano, eles entraram em contato com o reino do Songhai. E quando desceram, né, mais aqui para o sul, um dos reinos com os quais eles mantiveram um contato mais próximo foi com o reino do Congo. E o rei do Congo, o imperador daquela região, o rei, como queira chamar, porque esses termos também são termos para a gente entender, porque para eles a experiência era completamente diferente, tinha outro tipo de complexidade, né? E a gente meio que reduz isso chamando de rei ou imperador e tal. Então, o Manicongo foi inteligentíssimo, porque ele identificou que esses forasteiros estavam chegando com uma tecnologia que ele não dominava, e aquilo seria muito importante para ele. Então ele aprendeu português, ele leu a Bíblia, ele se converteu, e ele começou uma dinastia de líderes locais convertidos ao cristianismo e que falavam português e que trocavam cartas com os reis de Portugal. Então você tem aí, historicamente, aí no século XVI, duas nobrezas trocando cartas em português, né? A família real de Portugal e a família real do Congo. Olha que interessante. Isso é muito interessante, isso é genial, né? Isso mostra como as relações também, eram horizontais entre essas duas realezas, né? E a gente não sabe disso, né? Ou a gente pouco sabe. Sobre o que você acabou de falar, existem livros que resgataram essas correspondências, essas cartas? Essas cartas, se eu não me engano, estão na Torre do Tombo, em Lisboa. Ah. Não todas. Algumas que sobreviveram ao tempo, né? Estão lá. Mas a gente tem relatos delas em vários livros. A gente tem os livros do embaixador Alberto da Costa Silva, aqui, publicados aqui em português. A Manilha e o Libambo e a Enxada e a Lança. A gente tem a História da África Negra, do Eliké Mbokolo, que é um historiador do Congo, foram lançados aqui também. A gente tem um livro de um jornalista e pesquisador, né, chamado Adam Rothschild, que escreveu sobre as atrocidades que o rei Leopoldo cometeu no Congo, né, durante a ocupação colonial lá. As empresas do rei Leopoldo, porque a Bélgica não ocupou, né, quem ocupou primeiro foi o rei Leopoldo através de uma ONG internacional lá, Associação Internacional do Congo. Então tem alguns livros que tratam disso, né? E que tratam dessas experiências, né? Proto-estatais, digamos assim, né? Porque a gente só vai chamar o que a gente entende de Estado a partir de 1648 com Westfália, né? Os tratados de Westfália na Europa, né? Mas aqui as experiências são parecidas, mas não são as mesmas. Nunca foram. Só vão ser iguais depois que os colonizadores saírem, aí isso tudo aqui vai virar um Estado igual aos Estados europeus, depois os estados que vão aparecer na Indochina, né, e aqui nas Américas, né, a partir do início do século XIX. Ok. Isso me lembrou de uma questão que é com relação à manutenção da cultura e também da religiosidade. Eu vou trazer a Paulina, mais uma vez, com um livro que ela fez com a Mariana, que é esse aqui, eu não sei a pronúncia, que é Ngoma Yeto. E ela vai fazer essa comparação do curandeiro e o Novo Testamento. E tem um trecho, quando eu li, eu achei pertinente, que diz o seguinte: as pessoas nunca se interessaram em saber o que se aprende nas escolas de curandeirismo. O que posso dizer é, a sociedade nunca constrói escolas de ódio. Onde há uma escola, há sempre o desejo de introduzir práticas do bem para solucionar os problemas humanos. Pensar que as escolas dos curandeiros são para ensinar práticas diabólicas
é um engano que merece ser corrigido. E nessa manutenção da cultura, da religiosidade, das raízes, como hoje as populações africanas, elas mantêm as suas raízes? É muito curioso porque esse trecho que você leu, ele fala Hum, muito sobre o que foi também um legado malévolo, né? Dos diversos sim, legados malévolos do período colonial, né? Colonial aqui é, e neocolonial no continente africano, né? Que é uma das é. estratégias de E, dominação é você demonizar o saber do outro, né? Ou as sabências, né? isso. Como diz o Simas, né? O Luiz Antônio Simas. E isso é algo que a gente vê hoje, né? A endemonização das religiões de matriz africana através de outras práticas religiosas. Que a gente não pode chamar de prática religiosa quando você não se relaciona com o outro com amor ou com afeto, né? Você se relaciona com o outro com ódio, né? É, Destilando ódio à religião do outro, né? Dizendo que a religião do outro é macumba, é do demônio e coisas assim. Macumba não, macumba usada de maneira pejorativa, porque macumba é até uma palavra linda, né? Diga-se de passagem, né? uhum, E isso fala muito sobre esse legado malévolo de algumas religiões, de algumas denominações ou práticas religiosas, e esse tipo de proselitismo de que a sua religião é que acerta, a do outro é que está errada. Né? Foi assim durante o período colonial, tanto aqui quanto lá, é assim hoje também. E eu acho que é uma questão de sobrevivência. O conhecimento e o resgate dessas informações, dessa história, que sempre teve presente, mas sempre foi jogada meio que para o lado, nunca foi dada a devida importância a ela, né? O resgate dessa história também é um resgate das narrativas próprias que dão sustentação e dão importância, né? Dão um contexto muito maior de entendimento a qualquer tipo, seja uma prática cultural, uma prática religiosa. Né? É muito estranho que a gente persiga, né, e condene as religiões de matriz africana do outro, porque ela é pecadora, ela é pagã, sei lá qual é a totalidade a ideia, né? dessas argumentações, porque para mim elas são todas assim, eu não consigo conceber uma religião que não seja construída no amor, né, ou na relação pacífica com o outro. Né? Tem sempre essa estratégia da conversão a qualquer preço, isso eu não consigo entender. O que pode ser a reação é a gente trazer mais narrativas. Eu sempre bato um pouco nessa tecla com algo que eu aprendi com o atual secretário de Cultura aqui do Rio de Janeiro, que é o Marcos Faustini. Ele sempre diz, eu sempre dizia quando ele estava à frente de uma ONG, que era o Redes para a Juventude, que as pessoas precisam ter rede e repertório. E rede as pessoas já sabem fazer muito bem hoje, né? Mas Sim, repertório ficou meio para trás. Eu acho que a gente precisa ter repertório, a gente precisa conhecer o outro, a gente precisa conhecer mais, né, a história do outro, a complexidade do outro, para que a gente não fique refém de uma narrativa e de uma narrativa, às vezes, que nos faz olhar o outro com muito preconceito, até com mais preconceito. Tem uma escritora nigeriana, a Chimamanda Adichie, hum, tem um TED dela, que é um TED famoso já, clássico, um TED de 2009, em que ela fala sobre o perigo da história única. Que você não pode se contentar como ser humano em ter só uma versão da história, que é a história que te contam. Você precisa primeiro entender que uma história única, ela tem estereótipos. E se você ficar apegado a ela, você vai ficar apegado a estereótipos. Mas não que o estereótipo esteja errado. O problema com o estereótipo é que ele é incompleto. Então você não tem uhum, completude para você sequer fazer o exercício de se ver ou de dar a chance de se ver refletido no outro, na história do outro. Então ela fala que você precisa ter outras narrativas, você precisa ter repertório no final das contas.
para você poder fazer o exercício de se aproximar do outro, de tentar entender o outro. E o que falta a nós aqui, e eu digo a nós brancos, porque, né, o movimento negro está aí desde a década de 30, né, o movimento negro brasileiro, depois o movimento negro unificado, estão aí, estão trazendo repertório já há muito tempo. Né? De uma maneira geral, né, principalmente nós, brancos, é que precisamos ter cada vez mais repertório a respeito do continente africano, porque nos falta isso. Nos falta, inclusive, para que a gente reconheça a grande contribuição que os povos africanos fizeram para a nossa língua, para a nossa cultura, para a nossa religião. Né? Sim, as mesmas pessoas que endemonizam as profecias religiosas de matriz africana adoram samba. Como é que a gente explica isso? Gostam de carnaval, acompanham o carnaval, devem até gostar de frevo, né? E maracatu, né? E o boi-bumbá. Então, como é que pode isso? Se isso tudo tem uma matriz, tem uma influência dos povos africanos tão grande. Né? No caso do Bumba Meu Boi, é a junção, né, dos folguedos europeus com algumas contribuições, né, de povos do continente africano e mais as lendas indígenas. Então, o próprio Bumba Meu Boi está tudo misturado. É uma mistura... sim, que a gente pode dizer que é a mistura que amalgama as três contribuições culturais. Né? Então, eu não consigo entender você se contentar com uma história única. Né? Você precisa ter repertório. É o mínimo que você pode fazer. É você tentar entender o outro, não antagonizar o outro. Né? O outro não está aí para ser antagonizado, o outro está aí para ser entendido. Né? Uhum. A Paulina Kisiane, ela também fala com relação a esse neocolonialismo. Quase não saía a palavra, né? Eu estava pensando na formulação da pergunta. E ela fala nesse sentido que hoje a colonização ela ganhou uma nova roupagem. E ela fala, inclusive, da questão religiosa, que a religião hoje é uma forma de colonizar os povos, principalmente colocando esses preconceitos, colocando os demônios onde eles não existem, nas práticas das religiões de matriz africana. Quais são essas novas características? Você vê essas novas características? Eu não sei se a gente pode chamar isso de colonialismo. Eu acho muito perigoso a gente falar algo assim, porque o colonialismo assim, foram momentos da história da humanidade muito violentos e cuja violência, ela é violência em diversos patamares de violência, mas todos eles muito violentos. Né? O que eu... Oi, pode falar. Rapidinho, só para acrescentar, mas ela fala de neocolonialismo pelo fato de que há uma violência psicológica muito grande. Então, é dizer que aquela história que o avô dela, a avó dela contava na casa dela, na verdade, é o pecado maior, uma aproximação dela ao inferno, essa demonização toda que estou falando. Então, há essa agressão que ela coloca nesse sentido do neocolonialismo, é essa agressão mesmo psicológica, essa violência que é muito brutal e às vezes é sutil, no sentido de que você começa a naturalizar determinadas ideologias, determinadas formas de pensar e vai destruindo visões de mundo e sobrepondo de maneira agressiva outras. Então, eu falei nesse sentido. Você entendeu? Sim, entendi. Eu acho que você tem razão, você tem toda a razão. E a Paulina também, claro. Né? Mas isso é um movimento que ele não deixou, ele não parou de acontecer. Ele vem acontecendo desde que os europeus fizeram os primeiros contatos dos portugueses com os povos mais para cá, para baixo do Saara. E ele nunca parou de acontecer. Porque sempre houve, e pelo visto vai continuar havendo, uma disputa entre algumas dessas denominações religiosas para fazer o proselitismo
E muitas delas fazem esse proselitismo para ganhar dinheiro, né? Para se Aham. financiar. E eu acho que isso é o que é o mais cruel, porque você se apropria, você explora com todas as letras a fé alheia, a fé do outro. Você não dá ao outro a chance de contribuir se quiser, da maneira que quer e que pode. Você estabelece um dízimo ou algo do gênero para isso. E, obviamente, que você faz isso, e você sempre fez isso historicamente, fazendo esse contraponto, né? De que a religião do outro é ruim, ela é do demônio. Se você não consegue um emprego é porque você não gosta de Deus, você não é um seguidor fervoroso daquela linha religiosa. Então, tudo de mal acontece na sua vida porque você está ligado às religiões tradicionais. A partir do momento em que você virar para o lado de cá e você passar a contribuir, e se você se tornar uma pessoa fervorosa, você vai conquistar coisas na sua vida, né? Vai conquistar objetivos que você nunca conquistou. Acho que a grande crueldade é essa, né? É porque a ajuda está sempre atrelada a uma contribuição financeira. E ao fato de que para ajudar, você não tem que convencer o outro a vir conhecer o seu lado e dar a ela a opção. Não, você faz isso através do medo, né? Você Sim. usa o medo, incute o medo para que aquela pessoa venha para a sua religião. Que religião é essa que você precisa converter através do medo, né? E não do convencimento? Então, assim, eu não chamaria uma prática de neocolonial, porque ela não deixou de acontecer. Ela continua acontecendo. A Entendi. gente ainda tem missionários indo para o continente africano, né, para converter as pessoas. Aí converte as pessoas construindo uma casa, abrindo um poço artesiano, né, e enredando aquelas pessoas, né, fazendo com que elas se convertam, para que elas ganhem benesses, né, facilidades que façam a vida comunal delas se tornar melhor. Às vezes até convencendo o líder, e aí para que o líder também convença essas outras pessoas. Mas existe também, ao mesmo tempo, uma resistência, que é uma resistência cultural. E existe uma coisa que é uma coisa muito própria do continente africano também, né? Eu odeio generalizar, né? Dizer, a sociedade do continente africano tem uma característica, mas não é isso, não. É que existe uma característica que é muito comum e que sempre foi comum historicamente, é que as grandes religiões politeístas, né, do continente africano, elas sempre elas se nutriam de outras religiões próximas, de outros povos próximos também. Aquilo que a gente chama aqui no Brasil de sincretismo religioso, e a gente fala, aqui no Brasil, né, esses povos do continente africano tiveram que fazer isso para escamotear, para poder, né, colocar um santo católico. Aham. Não, isso já era uma prática comum, isso já era uma prática milenar no continente africano. Porque quando você tem contato com outra religião, você absorve, né, os elementos para tornar a sua religião mais rica e mais, assim, mais multilateral, digamos assim, né? Que eu não tenho uma palavra tão boa para isso, né? Mas Sim. você angariar e você acumular recursos espirituais é muito bom para si, né? O Reino do Congo, a gente estava falando do Manicongo, né? A religião né, o rei do Congo, né, que também era o líder religioso, ele era conhecido como devorador de deuses, porque enquanto ele expandia o reino do Congo, ele incorporava as deidades das populações que ficavam vassalas ao reino do Congo, que eram incorporadas ao reino do Congo, a próprio panteão de deuses, né? Então, nada mais natural do que quando os escravizados chegassem aqui, eles também incorporassem recursos espirituais aos dele. E isso acontece até hoje no continente africano. No interior, né, a chegada desses missionários, eles vão lá, convertem, mas as pessoas ainda continuam adorando as suas deidades, às vezes nem na frente deles, mas, né, vamos também trazer esse Deus aí que eles estão trazendo para cá. A gente adora os deuses que são os deuses dos nossos ancestrais,
Até porque em algumas religiões, os seus parentes que morreram, eles vão, em algum momento do passado, né, eles vão fazer parte também dessas deidades, né, dessas entidades que existem em um outro plano espiritual. Então, um tataravô seu virou uma entidade para a qual você precisa prestar reverência, você precisa adorá-lo, etc. E tal. Então, por que não angariar, né, trazer para si, né, outros recursos espirituais que façam com que a sua religião se torne mais heterogênea e mais forte, né? Esse é o pensamento. Certo. Com relação às artes plásticas, como é que está essa projeção dos artistas africanos? Eu vejo que alguns eles trabalham muito temas religiosos, mas como é que está essa produção? Eu coloco artes plásticas, mas a gente pode falar sobre arte no sentido geral e na produção cultural de forma mais abrangente. Vamos falar de produção cultural como um todo? Sim, Pronto. porque eu acho que é legal isso, né? Eu fiz um post hoje mais cedo, porque eu li uma entrevista do diretor de conteúdo para a África, da Netflix. É um nigeriano, e ele está empenhado em trazer muito mais produções do continente africano para essa plataforma de streaming, que para mim é a mais heterogênea de todas, né? É que mais tem conteúdos produzidos no continente africano. Então ele está aí para fazer isso. Tem 3 anos mais ou menos que ele faz isso, e a gente vê a quantidade de produções, principalmente nigerianas e sul-africanas, na Netflix. Então a gente tem aí um incentivo para uma produção, para que ela se internacionalize muito mais, para uma produção que é uma produção que já existe no continente inteiro, né? É só saber procurar. A gente tem uma experiência muito interessante aqui no Brasil, que é a Mostra de Cinemas Africanos. Que todo ano, e agora com a pandemia ela passou a ser virtual, então todo mundo pode participar, né? Então, as curadoras fazem um apanhado do que há de mais interessante produzido no continente africano, e eles passam aqui para nós. A última edição teve, inclusive, entrevistas, né, com os diretores. E isso é genial. Sim, a gente está podendo ter contato com essas produções que são maravilhosas e que mostram um outro continente africano, não aquele continente africano que a gente está acostumado a ver, né, na televisão, nos jornais, etc. E tal. O continente africano de pessoas que têm os mesmos dilemas que nós. Para falar das artes plásticas, até a pandemia, por exemplo, a gente tem, até hoje, tem muitas galerias na Europa e na Austrália e nos Estados Unidos que bancam residências artísticas para artistas do continente africano, né? Eu tenho vários que eu gosto muito. Puxa, não vou lembrar de todos eles, mas um dos que eu mais amo é o Malangatana, de Moçambique, né? E eu acho que ele já morreu, né? Mas ele deixou uma série de seguidores em Moçambique, que inclusive tem, né, as suas pequenas residências, a casa do artista, né? A gente tem experiências também em Angola, em Luanda e em Benguela. A gente tem experiências de artistas plásticos no país inteiro. A gente tem uma Bienal de Arte que acontece em Dakar, no Senegal, que não aconteceu no ano passado por causa da pandemia, não vai acontecer esse ano, mas que ela também é muito importante porque ela reúne, né, os artistas plásticos e também escritores, porque ela desde que o Leopoldo Senghor, primeiro presidente do Senegal, estabeleceu ela lá, ainda nos anos 60, né, essa Bienal, ela é Bienal de Artes e Literatura. A gente tem, como nunca antes também, uma profusão de escritores do continente africano sendo publicados na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E a gente tem editoras brasileiras, como a Malê, como a Ancestra, como a Palas e a Capulana, e a Companhia das Letras também, lançando livros com romances de autores do continente africano. O que é muito bom,
Nunca se lançou tantos autores do continente africano como nos últimos 10 anos, né? Então, eu acho que, em termos de música também, né, eu acho que a gente é que não está tão aberto assim. A gente, aos poucos, a gente tem uma resistência, talvez, mas aos poucos a gente vai se abrindo a possibilidade de ler e gostar de autores africanos, de ouvir música do continente africano e gostar dela, de assistir filmes do continente africano. Agora a gente está podendo assistir, né, com a Netflix, tem uma série de séries e de filmes produzidos no continente africano, né, e de ver artistas plásticos, etc. e tal. É só a gente não estar fechado, é só a gente não estar ensimesmado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu sempre tive uma vontade muito grande, isso já tem mais ou menos uns 5 anos, de criar um clube do livro, clube de literatura, só para a gente ler e discutir autores do continente africano. Conseguimos fazer isso. A gente lançou um clube de leitura esse ano, chama África em Livros, que é um nome bem sugestivo. A gente fez o primeiro encontro, né, agora. É um dos nossos conversas, das perguntas. E aí a gente vai fazer o próximo encontro no dia 8 de maio, né, para ler um livro de um autor do Mali. O primeiro livro que a gente leu foi do Chinua Achebe, que é um autor clássico nigeriano. E um livro também que é um livro um dos mais importantes da literatura feita no continente africano. O próximo que a gente vai ler é do Kabuna Keita, um autor do Mali, né, e o nome do livro é O Filho Presente. Então, assim, eu fiquei muito feliz e muito surpreso com a quantidade de pessoas que embarcaram numa viagem que eu não sabia se ia dar certo, porque era uma vontade minha, assim, um desejo meu de dividir e de ouvir o que as pessoas sentem ou estão experimentando com aquele tipo de leitura. Então, nosso primeiro encontro foi muito bom, porque as pessoas também foram muito generosas de compartilhar as suas impressões, aquilo que as incomodava, aquilo que fez com que elas vissem que havia uma proximidade muito grande entre a nossa realidade e a realidade do livro do Chinua Achebe. E acredito que o próximo livro também vai ser... A gente vai ter boas experiências e bons compartilhamentos de experiências, porque também quem entra num clube de leitura para conversar sobre autores africanos também entra com um espírito, né, de ter repertório, de não se contentar com a história única e de ser generoso, né, na hora de compartilhar aquilo que sentiu e que vivenciou lendo aquele livro, né? Pois é. Partindo dessa experiência, a academia hoje, ela está mais aberta aos temas africanos? Tá. A história da academia África. está mais aberta, até porque a gente tem mais cadeiras. Não tem o suficiente, Sim. não tem o que deveria ter, né? Até porque a gente vai completar 10 anos da Lei 10.639 e a gente não foi bem sucedido em fazê-la valer, né? A gente teve pequenos avanços, mais por causa de iniciativas individuais do que de um empenho do governo federal, do Ministério da Educação, para fazer a lei valer mesmo, né? Mas a gente tem mais cadeiras que discutem literatura feita no continente africano, história da África, a África no contexto das relações internacionais, a África nos esforços de integração, ou regionais, ou subregionais. A gente tem, principalmente por causa das cotas, muitos acadêmicos negros, e isso é importante, porque isso renova o pensamento nosso da academia, trazendo temas que a academia, né, que era um reduto da branquitude, não trazia até então. E começou a trazer. São questões a respeito... E nem desconfiava, né, de tais temas. Que não desconfiava que existiam, né, porque havia uma elitização, né, branca na academia. Né? Não digo em Salvador, mas eu digo assim, de uma maneira geral. Mas, e trazendo temas, que são temas que têm a ver com, né, a experiência do negro no Brasil, os movimentos negros, e também temas relativos ao continente africano. O que é muito bom e é muito, para usar a palavra da academia, muito salutar, eu acho, porque aí oxigena o pensamento, a gente abre, né, horizontes para discutir outras questões, e você se sente incômodo, né?
porque eu acho que sentir incômodo é muito bom, né? Porque a gente que é professor, né, a gente gosta de parecer inteligente, que achar que sabe tudo, porque aí a gente parece muito inteligente, né, para os nossos alunos, né? Mas a dúvida, a incerteza, a insegurança é a melhor coisa que tem. É você não saber responder uma pergunta e dizer que você vai pesquisar para responder isso da próxima vez. Sim, eu tenho pouquíssimas certezas na minha vida. Sim, eu tenho muito mais dúvidas. Às vezes, quando eu acho que eu estou tendo uma certeza, dou de frente com algo que mexe com as minhas bases, e aí eu preciso buscar conhecer aquilo de uma maneira mais profunda, ou arrumar um outro contexto para aquilo, para que eu consiga entender de novo. Eu acho isso maravilhoso. Acho não ter certeza muito bom. É. É difícil você se colocar no momento da certeza quando você observa outras narrativas. Aí você começa a questionar sua própria certeza e o crescimento se dá a partir daí, né? A partir desse embate de ideias, de você buscar, mas precisa ter reconhecimento para isso. A gente precisa ter esse olhar educado para poder reconhecer. Uma outra coisa que eu estava pensando também era com relação aos quilombos. Os quilombos, eles são sinônimos de resistência e eles se destacam da história dos africanos quando vieram para o Brasil. Que outras resistências hoje a gente tem? Olha, a gente tem principalmente a resistência cultural, né? Porque a gente tem todas as manifestações que são manifestações de cunho de matriz africana, estão aí como peças de resistência. E quando eu digo cultural, está aí também a religião, está aí a escrita, né? Escrever livros, né? A gente tem vários autores negros que até pouco tempo não tinham espaço no setor, né, editorial, que estão lançando livros. E esses livros são resistência. Quer resistência maior do que Torturado? Quer resistência maior do que um defeito de cor? Quer resistência maior do que o crime do Cais do Valongo, né? Ou Água de Barrela? Quer resistência maior do que esses livros que resgatam um olhar para a nossa própria história que a gente não está acostumado a exercer? Isso é muito bom, porque todos esses livros também suscitam discussões sociais, né? Isso. Música, a mesma coisa. As letras do rap, né? Do hip hop, o samba, né? O samba de questionamento social, a, a, as manifestações, suas manifestações religiosas de matriz africana, que são resistência, né? Até por causa da perseguição que sofrem, são resistência. As práticas culturais, a congada é uma resistência, né? O Bumba Meu Boi é uma resistência, o frevo, o maracatu são resistências, né? Então, a resistência está aí, ela nunca desapareceu, ela sempre esteve. Até quando você canta um samba de contestação, ou um samba que diz, né, que a vida na favela é muito sofrida, você está cantando as insatisfações de alguém. E você está se dando ao direito, não vou nem dizer ao luxo, você está se dando ao direito de entender o outro, né? De se colocar no lugar do outro. Então, todas essas manifestações, não apenas o quilombo também é uma das mais importantes, são manifestações, né, de resistência cultural, né, de resistência social, de resistência religiosa, de resistência política também, é importante dizer isso, resistência acadêmica também, todas as matizes de resistência. Desses 54 países que existem no continente africano, quais deles contribuíram de forma mais direta para o nosso país? Tem como mapear? Principalmente, assim, principalmente os da África Atlântica, porque a África aqui do Atlântico, porque foram eles, e mais Moçambique, que está aqui do outro lado, no Oceano Índico, Sim. Foram muitos desses povos e etnias que vieram para cá em momentos diversos, né? A gente tem que lembrar que a escravização começa mesmo, né? A vinda de escravizados começa a partir de 1530, por aí, pouquinho depois, né? Que é quando começa realmente a colonização aqui no Brasil, e ela só vai acabar para nós aqui
em 1880, né, na década em que a gente vai libertar os escravos, porque o tráfico foi proibido em 1850, mas acontecia o que a gente chama de tráfico tardio, que era o tráfico mesmo por baixo dos panos e tal, vindos principalmente Sim. do sul, do Atlântico Sul, né? Mas a gente tem muitas nações, muitos povos que contribuíram com a nossa matriz cultural, principalmente, né, os urbanos que chegaram depois, mais no início do século XIX, né, a partir de 1800 na década de 1830, começaram a chegar muito, foram para Salvador. A gente teve muitas etnias aqui dessa região, aqui onde era o reino do Daomé, um pedaço do Togo, um pedaço da Nigéria, que foram para Pernambuco, foram para o Maranhão, né? Uma família real aqui, né? A rainha Nhã Gontimé, né? Com certeza foi a que fundou a Casa das Minas, em São Luís. E para cá, para o Rio de Janeiro e para o interior, né? No Vale do Paraíba, vieram muitos povos dali daquela região da República Democrática do Congo até Benguela, e também de Moçambique, do sul de Moçambique para cá. Então, esses foram os que mais contribuíram para nós, né? Mas há uma dispersão, digamos assim, na Colômbia, na Venezuela, em alguns países da América Central e das Antilhas, no sul dos Estados Unidos, que tem uma outra montagem, né, de povos e etnias que foram para lá, foram mandadas para essas outras regiões. Você tinha me dito que tinha separado um material pra gente, não foi? Dá Eu uma lida? separei. Eu tinha esquecido disso, eu esqueci, né? Perguntei para você o que você ia ler para a abertura da nossa conversa e separei um trechinho Sim. de um livro que eu gosto muito, que é de um amigo muito querido, Milton Guran, fotógrafo, que visitou o Togo, o Benin e o Ghana, né? Mas principalmente o Benin, e que lançou esse livro aqui, que vai aparecer ao contrário aí, né? Mas o nome é Agudás, É. Os Brasileiros do Benin. Ele tem um trabalho, né? Se você jogar Agudá, né, você vai cair num site que ele montou, chamado Projeto Agudá, ou Experiência Agudá, alguma coisa assim, não esqueci o nome, mas que estão lá reunidas todas as fotos que ele tirou, porque ele fez um trabalho documental importantíssimo e lindo no Benin, para nos lembrar, a nós brasileiros, de uma história que a gente não aprende aqui nas escolas, né? Que é a influência dos brasileiros ex-escravizados que saíram daqui do Brasil e retornaram para o continente africano e fundaram lá um grupo social, quase um outro grupo étnico, né, de pessoas que tinham voltado do Brasil e se estabelecido nesses países. Então a gente teve, né, uma colônia, digamos assim, de brasileiros retornados, que retornaram para o continente africano, muito forte em Lagos, onde hoje é Nigéria, né, no início do século XIX. A gente teve aqui no Benin, muito forte, que são os agudais. A gente teve no Togo também e aqui no Ghana, principalmente em Accra, que é a capital do Ghana, né? Aqui eles passaram a ser conhecidos como os Tabon, porque provavelmente, dizem as lendas, né, eles não sabiam se comunicar nas línguas locais, então às vezes falavam em gestos e as pessoas falavam: tá bom, tá bom, tá bom. Aqui eles passaram a ser conhecidos como os Agudás, que é uma corruptela, talvez, de São João da Ajuda, que era o forte português que tinha lá, mas também porque talvez, essa outra história que também é deliciosa, pode não ser verdade, mas é muito boa de contar, que tudo eles respondiam: Deus vai ajudar, Deus vai ajudar, Deus vai ajudar, e virou Agudá, né? E aqui na Nigéria eles passaram a ser chamados de Brazilians, em inglês mesmo, porque os ingleses já tinham uma influência muito grande aqui, né? Então eu separei um trecho, né, porque essas comunidades elas são muito influentes até hoje, né? Aqui no Benin, por exemplo, nós temos inclusive uma descendência
de um brasileiro que foi vice-rei do reino do Daomé, o Xaxá, e que a descendência dele são de líderes políticos e religiosos ali, e que mantém a denominação de Xaxá até hoje. Né? A gente teve a entronização do Xaxá 9. Eu conheci o Xaxá 8º quando eu estive lá. Agora tem o Xaxá 9 lá. E eles são os reis da comunidade de brasileiros, que não falam mais português. Infelizmente, porque quando os franceses se estabeleceram aqui, os franceses proibiram falar português. Né? Então, eles falam ainda um português assim, muito por aproximação, digamos assim, porque as músicas se mantiveram, algumas práticas religiosas se mantiveram. Né? Uma festa, que é uma festa muito importante, que é a festa da Burrinhã, também né, se mantém lá. Então, eu queria ler um trecho, que é o início do primeiro capítulo da introdução, né, para a gente ver como nós estamos muito próximos do continente africano e a gente às vezes não se dá conta. Né? Então, o Gourand começa assim, o capítulo. Ó. Você é brasileiro? Então você não é estrangeiro no Benin. Você é como os parentes de Uidá. Assim fui recebido por todo lado no Benin. Nessa região da África Ocidental, onde o português era a língua franca no momento da implantação da administração colonial francesa no final do século XIX. Ainda hoje, há quem se cumprimente com o sonoro. Como passou? E almoce feijoadá e cozidô, com cocadá de sobremesa. Em janeiro, exatamente como na Bahia, celebra-se o Nosso Senhor do Bom Fim. Em Porto Novo, uma das cidades do Benin, onde é mais forte a presença dos brasileiros, a festa começa na véspera da missa com um desfile de carnaval. Todo mundo fantasiado e duas grandes bandeiras brasileiras no abre-alas. Canta-se em um português de aproximativo, mas também em Iorubá, Fon e Gum. Sempre cantigas que reafirmam a origem brasileira da festa. Para completar a celebração do Bom Fim, tem a apresentação da Burrinhã, um espetáculo bastante popular que nada mais é do que uma versão africana da burrinha, um folguedo semelhante ao Bumba Meu Boi, que foi absorvido pelo Bumba Meu Boi e finalmente desapareceu no Brasil. Então, olha que interessante essa história. Isso é só o começo desse livro maravilhoso aqui, que se chama Agudás, os Brasileiros no Benin, do Milton Gourand. No final, eu sempre coloco na descrição, quando os convidados me dão, referências. Aí depois você pode me dar algumas referências de livros que você citou, quando a gente estava falando sobre resistência, esse do Agudá e outros que você tiver tempo e queira mais presentear a gente, para a gente pesquisar depois com mais calma e acuidade. Massacres e genocídios, a gente tem notícias, e os de Ruanda, porque teve um filme que chocou muitas pessoas sobre aquela realidade tão dura, e a crise que algumas pessoas sentiram por sua falta de identidade. Estava tão misturado a sua forma de viver do outro, que não se identificava mais com quem ele era na sua própria comunidade. Esses genocídios, eles ainda acontecem com outras roupagens? Não genocídios, né? Não perseguições para você acabar Massacres, com uma outra etnia. Mas existem conflitos, sim. Mas conflitos como acontecem em todas as partes do mundo. Né? A gente tem conflitos que acontecem aqui no Brasil, né? E lá tem alguns conflitos, algumas diferenças entre povos que foram tornadas muito mais agudas quando os europeus ocuparam, e isso ficou depois que eles saíram. Né? Assim, o grande desafio do continente africano, desses países do continente africano, foi sempre aliar a sua vida como um país independente, exercitar a sua soberania, digamos assim,
sua jovem sim, soberania recém-conquistada nos anos 60, com a construção do sentimento nacional, porque são várias micronacionalidades que precisam estar, digamos assim, representadas politicamente, né? Então a gente vê países como Botsuana, como Senegal, como a Somália, que só tem uma etnia, né? São os somalis. A gente tem esses países, por exemplo, e até a própria Tanzânia também, e a Namíbia, como exemplos interessantes de como você pode ter uma representação que não causa um conflito interno, que todo mundo, de alguma maneira, se vê representado politicamente. Além de você ainda manter, que isso é uma característica muito interessante, né, as lideranças que são as lideranças sociais e religiosas locais. Eles são figuras muito importantes. Às vezes até mais importantes que o governador, né, porque eles são figuras que detêm uma influência política muito grande, né? Então, existem conflitos. Claro que existem conflitos, principalmente quando um presidente assume o poder e distribui a grande parte dos cargos principais entre os grupos étnicos que lhe deram respaldo, né? A gente viu isso acontecer no Quênia, uns 10 anos atrás, né? E volta e meia isso acaba acontecendo quando alguém desrespeita um equilíbrio, que é um equilíbrio muito frágil em alguns países, porque as democracias ainda não estão maduras o suficiente, como estão, por exemplo, no Botsuana e no Senegal. Mas eu acho que existe uma coisa, né, a gente fica muito na cabeça com a ideia a respeito do genocídio no Ruanda, que foi uma desgraça, né? Foi sim. um acontecimento assim terrível, né, para a história da humanidade, não só para a história do continente africano. Mas existe também a superação a isso, né? O Ruanda hoje é um país com as maiores taxas de crescimento do continente africano. Foi um país que soube se reinventar depois desse genocídio, né? Obviamente que uma parte disso pesa a mão do presidente Paul Kagame, que está lá desde 94 até agora e não saiu ainda. E provavelmente não vai sair até 2030 ou 2033. Nossa, Né? é muito tempo. Mas foi por causa dele, principalmente, e das políticas que ele pôs, né, que ele implementou no país, em que, sim, forçosamente, até de maneira artificial, se suplantou a ideia de que o país estava dividido entre duas etnias. Agora não se pode mais falar em duas etnias, a gente fala em ruandês, né? Não se fala mais em tutsis ou em hutus. Ao mesmo tempo, no país vizinho, né, ao sul, né, no Burundi, está aqui ó, no mapa para a gente ver aqui. Ó. Não sei se dá para ver direito aí. O Ruanda aqui em cima e o Burundi aqui Não, embaixo. Né? Essas diferenças étnicas ainda continuam e o governo, que é de maioria Hutu, ainda continua alimentando esse tipo de diferença étnica. Né? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, não só no continente africano, mas também sim. na Ásia, no leste europeu, na América Central, aqui no Brasil também, nos países aqui do Cone Sul, na Ásia também. A gente ainda precisa avançar demais, né, na tentativa de evitar violência internamente entre minorias e maiorias, né, e de manter a integridade daqueles que são minoria. A gente está vendo aí os ataques constantes às nossas minorias, que são os povos Uhum. originários. As nossas minorias, porque nós também temos minorias que também sofrem com perseguições étnicas aqui também, a gente esquece disso, né? Sim, que se É. deixa, né, que se facilita a entrada de exploradores de minério, de exploradores, né, de floresta na casa, né, no território que é o território das nossas minorias étnicas. E a gente esquece, às vezes, de colocar isso em perspectiva também. Isso é importante. Mas ainda com relação aos povos africanos, por que é que a comunidade internacional, ela é tão lenta para
ajudar a minimizar aquele problema, intervir de maneira mais grave diante de casos como esse, em conflitos que eminentemente vão se agravar cada vez mais. O que é que impede nas relações internacionais esse apoio, essa ajuda, essa interferência de forma positiva para se evitar tanto derramamento de sangue, tanto conflito, tantos problemas sociais? Eu acho que falta um entendimento dessas dinâmicas que são dinâmicas internas, viu? Porque, vamos pegar Há uma alguns resistência exemplos. interna? É um não entendimento de como as dinâmicas internas desses países ela acontecem. Ah, sim. Porque, vamos pegar uns exemplos recentes, assim. A gente teve Certo. a Somália. A Somália entrou em colapso em 1991. Os Estados Unidos resolveram liderar uma equipe para fazer uma intervenção e fazer o que eles chamam de peace enforcement, né? Que é forçar a paz. Uhum. E, no final das contas, né, a operação Restore Hope dos norte-americanos, dos estadunidenses, deixou a situação pior do que quando eles chegaram, porque eles não entendiam, eles não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo na Somália. Eles foram lá intervir para que o país não entrasse em colapso, saíram de lá deixando a coisa pior, né? E até hoje não se tem uma solução para a Somália, não se conseguiu uma solução para a Somália. A Somália é toda dividida, né, em milícias, e você tem um presidente que é escolhido pela ONU de acordo com acordos que são acordos que não refletem a vontade da população Ah, nem nada. Estão lá ainda. A gente teve o próprio genocídio do Ruanda, por exemplo, que a comunidade internacional, o Conselho de Segurança, demorou para intervir, mesmo com o comandante belga das tropas da ONU mandando relatórios todo dia, dizendo, olha, vai acontecer um massacre aqui, vai acontecer uma tragédia. A comunidade internacional demorou para intervir. Demorou porque também, nesse caso, a gente tinha alguns interesses estratégicos da França lá, que sempre apoiou o governo Hutu e não queria intervir em favor dos Tutsis. Tem isso também. Né? certo. Sim, demorou para entender a situação, e quando interviu com a França, que também piorou a situação lá. Se a gente for pensar na Libéria, a mesma coisa. Demorou para intervir, aí a gente já estava, né, ali na Libéria a experiência foi um pouquinho diferente aqui, né, na Libéria, foi um pouquinho diferente, porque a ONU resolveu dar apoio, né, a uma organização, que é uma organização, né, que é a Organização dos Estados, a Comunidade dos Estados, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO. Resolveu dar apoio a eles para que eles resolvessem o próprio problema ali e não tivesse um envolvimento direto de tropas estrangeiras. Também não deu muito certo, mas eu acho que foi muito importante também não ter dado certo para dar um pouco de chance de que essas missões, né, amadurecessem aqui. Né? Tanto que a CEDEAO é a comunidade de integração da África, do continente africano, mais madura que a gente tem. Porque também teve a oportunidade de agir, né, na Guiné-Bissau, na Libéria, né, aqui no Burkina, na Costa do Marfim, em Serra Leoa. Então eles tiveram uma série de possibilidades de agir para tentar acabar com os conflitos, fazer intervenções humanitárias, fazer o que se chamava até pouco tempo de DDR, que é desmobilização, desarmamento e reabilitação, isso com um apoio institucional da ONU por trás, mas demora-se muito para intervir, não só no continente africano, né, em outros conflitos também. Mas demora-se também porque há uma resistência por causa dessa história da soberania, de você também não ultrapassar a soberania do outro país. Né? Demora-se também porque não se entende direito a dinâmica, que são as dinâmicas internas, porque nunca se quis entender, também tem isso. Né? E demora-se porque, às vezes, o conflito acontece num país que não tem uma presença maciça de multinacionais, não tem uma riqueza que seja uma riqueza que interesse, né, uma organização e uma
sim. uma ação efetiva e rápida para acabar com o conflito e voltar tudo ao status quo que era antes. Tem vários motivos, né? Sim. Ah, certo. Quem são as personalidades que se destacam do, do continente africano em defesa de seu legado? Você citou a que é a Mamed, não é? Eu já tinha, acho que ela é autora do Sejamos Todos Feministas. A Chimamanda, né? A Chimamanda, perdão, é. Chimamanda. Mas você diz legado político, legado social? Sim, é porque quando a gente fala em cultura é tão abrangente, mas pelo menos alguns nomes só para a gente se situando na atualidade, porque como você acabou de falar e a gente discutiu um pouco, a mídia tradicional ela não tem esse interesse em informar quem são as personalidades que trazem o que há de melhor. E sim, quando acontecem grandes problemas, aconteceu que está um problema seríssimo de descontrole da pandemia na região X. Então, isso ganha um destaque horas e horas e horas e horas, que você fica até nervoso de tanto ouvir. Mas a mídia tradicional, às vezes, se esquece de colocar as maravilhas, as conquistas que são em defesa do continente africano. Então, nesse sentido, assim, se você puder pensar em personalidades, de forma geral, só para a gente ficar mais situado do contexto histórico. Vou fazer uma coisa. Eu vou falar das personalidades do continente africano que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Porque assim a gente Certo. também fala de personalidades e a gente lembra que o continente africano tem 10 ganhadores, 10 vencedores do Prêmio Nobel da Paz. E isso é muito importante da gente lembrar, né? O primeiro deles é ai, caramba. Não vou lembrar a O ordem, né? nome? Mas eu vou lembrar deles, né? A gente tem o Kofi Annan, que ganhou pela ONU, né? Quando foi secretário-geral. A gente teve a Wangari Maathai, do Quênia, né? Que ganhou com uma, uma experiência, né? Com um projeto que era o projeto Cinturão Verde, em que ela reflorestava áreas devastadas, né, no interior do Quênia, e fazia isso também empoderando mulheres locais, Ah, né, gerando renda para essas mulheres, que belo, né? né, e reflorestando áreas do interior do Quênia. Então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz se não me engano, foi em 2004, com esse trabalho que é um trabalho super bonito, né? A gente teve o Mohamed Al-Baradei, que foi o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, acho que é isso, né? Aí isso. Que é egípcio, que foi um dos caras que lutou contra, né, o desenvolvimento de enriquecimento de urânio sem que houvesse qualquer tipo de vigilância, que estabeleceu umas regras e normatizou, né, essas, essas, essas ações, né, para você enriquecer urânio. Está enriquecendo urânio para quê? Com que finalidade? Então tem que provar, me empresta os documentos, deixa eu ver as centrífugas. Isso foi muito importante porque eles vieram e fizeram inspeções aqui no Brasil e também fizeram inspeções no Irã, né? Foi muito bom né, o estabelecimento dessas regras. Ele lutou muito para isso. A gente teve a gente teve o Alberto Lutuli, que foi um dos presidentes do Congresso Nacional Africano, o Partido do Mandela, que na época do regime do apartheid levou o African National Congress para as manchetes, porque era ele fazia, né, a resistência pacífica, né, através da Sim. desobediência civil, como por influência do Gandhi, né? Ele também ganhou o Nobel da Paz. A Ellen Johnson Sirleaf e a Leigh Magboe
duas liberianas que ganharam no mesmo ano e que dividiram com uma ativista iemenita do Iêmen também, né? Elas ganharam o Prêmio Nobel da Paz porque lutaram contra o fim da Guerra Civil, pelo fim da Guerra Civil. E a Ellen Johnson Sirleaf foi eleita a primeira mulher eleita presidente no continente africano. E a Leymah Gbowee, que lançou um livro depois com as experiências dela, ela falava muito, ela liderou um movimento ecumênico de mulheres que resolveram fazer uma greve de sexo para que os maridos pudessem influenciar e pressionar os líderes para que eles finalmente chegassem e estabelecessem a paz, né? A gente teve recentemente o Dr. Denis Mukwege, do Congo, que tem um trabalho muito importante e seríssimo de acolhimento e construção de autoconfiança em mulheres e crianças que sofreram algum tipo de violência sexual no interior da República Democrática do Congo, que é uma região assim, ainda muito cheia de conflitos até hoje, né? De muitas milícias que continuam agindo naquela região, né? Mesmo Mukwege ganhou o Nobel da Paz por esse trabalho super bonito, que é o da Cidade da Alegria, né? The City of Joy. E a gente teve o Prêmio Nobel controverso no ano passado, né? Que foi o primeiro-ministro da Etiópia, né? Que ganhou, na verdade, em 2019, não no ano passado. Ganhou o Prêmio Nobel em 2019, porque ele finalmente conseguiu construir a paz entre a Etiópia e a Eritreia, que eram países que estavam vivendo em conflito desde que a Eritreia se tornou independente em 93, mas que no ano passado, na virada, né, no início desse ano, invadiu e atacou a região norte da Etiópia, né, e, pelo que tudo indica, pelo que chegam de informações, cometeu uma série de massacres naquela região com a ajuda das Forças Armadas da Eritreia, né? Então a gente tem essas pessoas, né, pessoas muito importantes, né, em algum momento que defenderam a paz e que fizeram projetos que realmente puseram a paz na agenda e que ganharam o Nobel da Paz. Isso sem falar também no Nobel de Literatura, que a gente tem o Coetzee, da África do Sul, a gente tem o Wole Soyinka, que é um escritor nigeriano, que ganharam o Nobel de Literatura. A gente também tem o Nobel de Química, que é do Egito. A gente tem o Nobel de Medicina também. Que mais? E eu acho que assim, é importante sempre a gente trazer esses nomes à baila e lembrar que o continente africano e os países do continente africano também têm seus prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum ainda, né? Até hoje, para comparar. Isso. Desses que foram citados, que ganharam o Prêmio Nobel da Literatura, ele vai entrar para o teu clube do livro. Fala um pouquinho mais sobre o teu clube. Como se faz para associar? Ele vai se deter mais a romances históricos? São... que tipo de literatura será esmiuçada nesse clube de leitura? Quase não saía de novo. Ó, a gente tem no clube de leitura peraí, a gente tem no clube de leitura, a gente vai ter encontros até dezembro. Começou agora no mês de abril, começou agora em abril, e a gente vai até dezembro tendo encontros uma vez por mês, né? E o que a gente fez, né, foi escolher um autor que representasse países de regiões diferentes do continente africano, né? A África do Norte ficou de fora. A África do Norte, que eu chamo, é do Egito até o Marrocos. Ficou de fora dessa vez, mas se tudo der certo no clube de leitura, a gente faz uma segunda temporada no ano que vem. Aí a gente vai ter autores da África do Norte. Mas o que eu quis fazer foi pegar autores, homens e mulheres, de diferentes países e experiências e regiões do continente africano, para a gente poder ter um olhar mais heterogêneo sobre o continente. Sim. E narrativas diferentes, né?
O primeiro livro que a gente discutiu agora em abril foi O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Um romance histórico, né, que é um dos mais importantes da literatura do continente africano, nigeriano, e que fala sobre a experiência de uma série de vilas, né, no interior da Nigéria, às vésperas da chegada do colonizador inglês branco lá, da ocupação colonial. O livro que a gente vai ler agora, que a gente vai debater em maio, no dia 8 de maio, que é sempre, o encontro é sempre no segundo sábado do mês, vai ser O Filho Presente, que é do autor do Mali, o Kabuna Keita, e que, na verdade, é uma autobiografia de como ele, contra tudo e contra todos, conseguiu, né, se escolarizar, conseguiu se tornar alguém na vida e hoje ajuda crianças e jovens em situação de extrema vulnerabilidade na França e no Mali. Então, é uma história de vida que é uma história muito interessante, né? O outro livro que a gente vai ler é um livro do Togo, do autor do Togo, que é o Kangni Allen, que escreveu um livro chamado Escravos e que conta uma outra versão da história do Xaxá, que eu acabei de falar para você, que era o vice-rei do reino do Daomé, né, onde hoje é o Benin. A gente vai ter um livro que vai discutir o genocídio de Ruanda através de um olhar de dentro, né, que é o Baratas, da Scholastic Mukasonga, em julho, né, na verdade. A gente vai falar sobre a influência ainda que as metrópoles ainda mantêm sobre as suas ex-colônias, né, até hoje, principalmente em termos educacionais, com um livro que se chama Condições Nervosas, que é de uma autora do Zimbábue. Depois a gente vai falar sobre pertencimento, com um autor angolano chamado Onjak, um livro que também ficou famoso aqui no Brasil, chamado Os da Minha Rua. Em outubro a gente vai discutir o Niket, da Paulina Chiziane, que é um livro sobre feminismo, né, para dizer o mínimo. Depois a gente vai ler um livro de um autor LGBT, que é o Binyamanga Wainaina, do Quênia, que escreve também uma espécie de autobiografia dele, né? E a gente vai terminar com uma autora que está indicada ao Booker Prize desse ano, que é da Etiópia, que é a Masa Mengistu, que fala um pouco sobre a experiência dela crescendo num país onde você teve um golpe de Estado apoiado pela União Soviética, né, que é Sob o Olhar do Leão, o nome do livro. Então, o clube, para você se associar, pode entrar no meu perfil ou no perfil do Retrato Espaço Cultural, que tem lá o link para você poder... Então, você pode entrar direto em retratoespaçocultural.com.br e se inscrever lá. Você pode se inscrever para cada um dos livros ou você pode se inscrever para os encontros até o final do ano, até dezembro. Interessante. E a aquisição desses livros são mediados por vocês. Sim, a gente está fazendo um convênio com as editoras e elas estão oferecendo para nós um cupom de desconto para que quem se inscrever no clube compre o livro com desconto. Mas a gente sempre diz que a pessoa pode comprar onde quiser. Se quiser reforçar ou dar apoio à sua livraria de bairro, compre na sua livraria de bairro. Se estiver numa cidade onde não tem a livraria, porque isso às vezes acontece, pode comprar nessas grandes sites que entregam no país inteiro. Não fica a cargo de quem está se associando o lugar onde quer comprar o livro, né? A gente dá algumas opções, entre elas esse convênio com a editora para você comprar o livro mais barato, com descontos. Ok. Esses encontros são online? São online. Porque não dá para a gente se encontrar. Okay. Não são gravados. Não, porque eu perguntei porque existem clubes de leitura que gravam esses encontros e ele fica lá, por exemplo, num acesso privado do YouTube. Então a pessoa se associa e depois dá uma olhada no que aconteceu e manda para o pessoal
as suas impressões, sugestões de próximos livros, etc, etc. Foi por isso que eu perguntei. Mas a gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Agradeço muitíssimo o seu tempo, conhecimento e disponibilidade. E como eu falei para você, assim que possível, você depois me diz algumas referências para que a gente coloque na descrição dessa nossa conversa de hoje. E se você também tem indicações de outros perfis interessantes para a gente depois dar uma olhadinha. E qual seria uma mensagem que você daria para fechar esse nosso primeiro momento de bate-papo? Olha, primeiro eu quero agradecer demais o convite para participar desse papo, dessa conversa atrevida. Sempre muito bom para mim falar sobre o continente africano. Sim. O que eu deixaria de recado para quem nos assistiu e para quem vai nos assistir depois é que o continente africano é interessantíssimo. Nossos ancestrais são interessantíssimos, né? Então, pesquise, leia autores do continente africano, procure os artistas, tenha interesse pelas religiões do continente africano, leia sobre ele, não se contente só com a história única, tenha repertório, procure por conta própria, né, outras pessoas que vão traduzir para você o que está acontecendo lá no continente africano. Não se contente com não saber ou saber muito pouco. O continente africano é riquíssimo e é interessantíssimo e merece que você dispense um pouco do seu tempo para saber um pouco mais sobre ele. É isso. Obrigado, caríssimo. Tenha uma boa noite e a gente se encontra em breve. Sim, um abraço grande. Muito obrigado de novo, viu? Sou eu quem agradece. Tenha uma boa noite. Você também, um abraço grande. Outro. Até breve. Então, a gente acabou de conversar com Alexandre dos Santos sobre o continente africano, a presença da africana na sociedade. E eu vou finalizar lendo esse conto moçambicano chamado Coração Sozinho. O leão e a leoa tiveram 3 filhos. Um deu a si próprio o nome de Coração Sozinho. O outro escolheu de coração com a mãe. E o terceiro o de coração com o pai. Coração Sozinho encontrou um porco e o apanhou. Mas não havia quem o ajudasse, porque o seu nome era Coração Sozinho. Coração com a mãe encontrou um porco, apanhou, e sua mãe veio logo para o ajudar a matar o animal. Comeram-no ambos. Coração com o pai apanhou também um porco. O pai veio logo para o ajudar, mataram o porco e comeram os dois. Coração Sozinho encontrou outro porco. Apanhou, mas não o conseguia matar. Ninguém foi em seu auxílio. Começou a emagrecer, até que morreu. Os outros continuaram cheios de saúde por não terem um coração sozinho. Então, que a gente possa unir os nossos corações, nem que seja de maneira virtual. A gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Obrigado por sua participação e até breve.